Olá! Hoje a gente vai mergulhar na obra de um escritor que descobriu uma história secreta de 500 anos bem no coração do Brasil. O nome dele? Moacir Scliar. Sabe, quando a gente fala da grande literatura das Américas, é quase automático, né? A nossa mente vai logo para certos nomes, certos lugares. É aquele cânone que todo mundo conhece, cheio de gigantes que, de certa forma, ajudaram a moldar a identidade do continente. Lá no norte, por exemplo, temos nomes como Philip Roth, Isaac Bashevis Singer. Eles foram os grandes cronistas da experiência judaica, principalmente em lugares como Nova York. Mas e aqui no sul? Quem é que conta essa história a partir do Brasil? É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar hoje. Pois é. E se existisse um universo literário tão rico, tão importante quanto, só que esperando para ser descoberto? Um universo que fica bem longe desses centros que a gente está acostumado a olhar. É exatamente aí que entra Moacir Scliar. Ele não é só um romancista, entende? Ele é, tipo, uma chave, uma lente fundamental para a gente conseguir decifrar não só a identidade brasileira, mas também uma saga judaica que é muito, muito mais antiga. O que ele fazia não era só escrever ficção. Era quase como uma arqueologia literária, sabe? Ele estava literalmente desenterrando uma parte esquecida da nossa história. Uma narrativa que ficou escondida, ignorada por séculos. E a pergunta é: que história esquecida é essa? Essa é a grande questão que move toda a obra do Scliar. E para a gente entender a resposta, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar bastante, bem antes da chegada daqueles imigrantes que a gente conhece mais. Então vamos lá. A primeira parte dessa história começa lá atrás, com os primeiros navios que vieram da Europa para o Brasil. E esses navios não traziam só colonizadores, não. Eles traziam também um segredo. Um segredo bem profundo e, mais do que isso, perigoso. Esse segredo era guardado pelos marranos, que também são chamados de cristãos novos ou cripto-judeus. Funciona assim. Em 1497, lá em Portugal, todos os judeus foram obrigados, forçados mesmo, a se converter ao cristianismo. Só que muitos deles continuaram praticando sua fé escondidos. Imagina só, vivendo uma vida dupla, correndo risco o tempo todo. E o que é mais impressionante é o tempo que isso durou. Foram quase 300 anos. Essa comunidade viveu debaixo de uma sombra constante. E olha que eles foram pioneiros aqui na indústria do açúcar. Ajudaram a construir a economia da colônia, mas sempre com aquela ameaça da Inquisição no ar, que foi oficialmente instalada em Portugal em 1536. E essa ameaça era muito real. A Inquisição não era uma coisa abstrata, um conceito, não. Ela agia de forma sistemática e com uma crueldade absurda. Quem era acusado perdia todos os direitos, a família era destruída e muitas vezes a vida terminava nos autos de fé, que eram aqueles espetáculos de terror em praça pública feitos para manter todo mundo na linha. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, de alguns séculos. Porque a história dos judeus no Brasil não para nos marranos. Tinha uma segunda onda para chegar, uma onda bem diferente, que ia trazer um mundo novo de memórias e de tradições. E o contraste entre o que eles deixavam para trás e o que eles buscavam era gigante. Pensa só, final do século XIX, começo do XX. Para um judeu da Europa Oriental, o velho mundo significava pobreza nos guetos, os famosos shtetls, e a violência brutal dos pogromos. Já o novo mundo, e aí o Brasil entra na história, era a promessa de segurança, a chance de um recomeço. Milhares de pessoas fugiram de lugares como a Bessarábia, que ficava ali no sul da Rússia, escapando de verdadeiros massacres. A busca deles não era só por dinheiro, por oportunidade, era pela sobrevivência mesmo. E muitos deles encontraram aqui no sul do Brasil um novo lar. E foi a partir dessas duas raízes, a dos marranos, lá do começo, e a desses imigrantes mais recentes, que cresceu a comunidade judaica que temos hoje no Brasil. São cerca de 120 mil pessoas. É um número que carrega séculos de resiliência e de história. Esses novos imigrantes, então, se estabeleceram e criaram comunidades super vibrantes. E a mais famosa de todas, que é central para a obra do Scliar, é o bairro do Bonfim, lá em Porto Alegre. O Bonfim virou um pequeno universo da vida judaica, quase um shtetl que foi transplantado para o solo gaúcho. Pronto. É exatamente aqui, nesse ponto de encontro entre essas duas grandes histórias, que a gente encontra o mundo do Moacir Scliar. É como se ele se colocasse bem na esquina onde essas duas memórias se cruzam. O que Scliar faz na sua ficção é simplesmente extraordinário.
Ele pega aquela história silenciosa, quase esquecida dos criptojudeus e costura ela com a experiência super vibrante, barulhenta, cheia de vida dos imigrantes do Bonfim. Ele consegue dar voz a essas duas realidades ao mesmo tempo. E no fundo de tudo isso, tem um sentimento muito forte de dever. Tem uma parábola racídica que, olha, parece que foi feita para explicar a missão do Escliar. A história diz mais ou menos assim: com o tempo, as gerações esquecem os rituais, esquecem as orações, mas a única coisa que não pode se perder é a responsabilidade de contar a história. Para ele, contar a história era o jeito de manter o fogo aceso. E o jeito que ele contava isso era único. Não era uma literatura de lamento, de nostalgia, sabe? Pelo contrário, era cheia de humor, um humor às vezes surreal, absurdo. Ele misturava aquela melancolia judaica com a ginga, com a vivacidade do folclore brasileiro. Quer um exemplo genial disso? É o jeito como ele brincou com um mito nacional. Ele pegou a figura mais icônica do sul do Brasil, o gaúcho, e o que ele fez? Ele subverteu essa imagem. No livro mais famoso dele, O Centauro no Jardim, o personagem principal nasce meio homem, meio cavalo, numa família de imigrantes judeus. Essa imagem fantástica vira uma metáfora perfeita para aquele sentimento de não pertencer totalmente, de ser um ser híbrido tentando achar o seu lugar no mundo. Então, ao fazer isso, Scliar não estava só escrevendo sobre ser judeu no Brasil. Ele estava usando essa experiência específica para fazer a gente repensar a identidade do Brasil como um todo. Porque os temas dele são universais. Pensa bem, o desafio de equilibrar o passado com o presente, a busca por uma identidade, a dor e o humor de tentar se encaixar, de se sentir um estranho no ninho. Isso não é só sobre uma comunidade. Isso fala sobre a condição humana, especialmente um mundo que não para de mudar e de se misturar. No fim das contas, o grande legado dele foi esse. Ele pegou uma história que era vista como uma coisa à parte, marginal, e colocou ela bem no centro da conversa sobre o que é ser brasileiro. Ele mostrou que para entender o Brasil de verdade, a gente precisa conhecer todas as estranhas nações que formam o país. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A obra do Scliar é um lembrete de que toda nação tem suas histórias escondidas, suas vozes que foram caladas. A questão que fica é: quem serão os próximos contadores de histórias que vão trazer essas vozes de volta à luz?